O profeta Zacarias, além de trazer uma mensagem de esperança para as pessoas de seu tempo, também impactou toda a humanidade ao longo dos tempos. No vídeo de hoje, falaremos sobre a história desse profeta. Sejam bem-vindos ao testemunho de Jesus Cristo. O pecado transbordou, mas a graça também está presente. Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Se gostaram do vídeo, deixem um like, pois isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo. As datas mencionadas no livro confirmam que Zacarias era contemporâneo do profeta Haggai. Haggai estava pregando há 2 meses, e a construção do templo já havia começado quando Zacarias iniciou seu trabalho. O ministério registrado por Haggai durou cerca de 4 meses. As profecias de Zacarias abrangem aproximadamente 2 anos, enquanto as profecias nos capítulos 9 a 4 não têm data específica. O tema principal de Zacarias se alinha com o de Haggai. Zacarias foi chamado e enviado por Deus para motivar os habitantes de Jerusalém a concluir a construção do templo. Eles desempenharam um papel crucial no despertar dos anciãos e do povo em relação ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, exortando-os a finalizar o programa de construção. Esses eram tempos difíceis para a pequena comunidade judaica, que enfrentava a oposição contínua dos samaritanos locais. A construção do local do templo foi retomada em 520 a.C. e concluída cerca de 4 anos depois, com o incentivo e a ajuda de Deus. Finalmente, a vinda do Messias foi profetizada por Zacarias, incluindo várias referências à primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. Ele fala da entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento, sua traição por 30 moedas de prata e seu sacrifício. Zacarias também descreve o dia do Senhor, quando os pés de Cristo ficarão no Monte das Oliveiras, iniciando seu reinado como Rei do Reino de Deus na terra. Apesar de Judá ter sido severamente punido por seus pecados, Deus não os esquecerá nem os abandonará. Eventualmente, o povo de Judá será lembrado por Deus novamente, e Jerusalém se tornará uma grande cidade próspera e pacífica. Nesse momento, todas as famílias da terra irão adorar a Cristo como Rei, o Senhor dos Exércitos. A mensagem de Zacarias está verdadeiramente cheia de esperança. O livro de Zacarias possui uma estrutura organizada em 2 partes. Capítulos 1 a 8, essa seção aborda mensagens durante a construção do templo. Zacarias 1 e 6 falam sobre a primeira mensagem, um chamado ao arrependimento nacional. Os capítulos 1, 7 e 8 discutem a segunda mensagem, as 8 visões noturnas de Zacarias. A primeira visão mostra um cavaleiro entre as murtas. A segunda visão apresenta 4 chifres e 4 artesãos habilidosos. A terceira visão é uma medida de Jerusalém para o desenvolvimento futuro, capítulo 2, versículo 1-13. A quarta visão trata de Josué, o sumo sacerdote acusado, e fala sobre o ramo que virá, capítulos 3, versículo 1 até 5. A quinta visão envolve o candelabro de ouro e as 2 oliveiras, capítulos 4, versículo 1-14. A sexta visão apresenta um pergaminho voador trazendo uma maldição, 5 versículo 1-4. A sétima visão mostra uma cesta carregando uma mulher, 5:11. A oitava visão envolve 4 carros e cavalos, capítulo 6, versículo 1-8. Capítulos 9 a 14. Essa parte contém mensagens sem data, provavelmente após a construção do templo. No capítulo 6, versículo 9-15, Zacarias fala sobre uma sequência de cativos e o ramo, claramente referindo-se ao Messias que construirá o templo de Deus. O capítulo 7, versículo 1-8 aborda a terceira mensagem, tratando do jejum e da obediência. Quando o templo estava quase concluído, uma delegação foi enviada a Jerusalém para perguntar aos sacerdotes e profetas sobre certos jejuns nacionais instituídos como dias de luto por calamidades. Zacarias forneceu o veredicto de Deus. Esses jejuns não eram para se aproximar de Deus, mas estavam sendo realizados por motivos egoístas. O povo deveria ter usado esses dias para refletir sobre seus pecados, resultando na punição nacional. Esses jejuns deveriam ter sido momentos de autoexame, levando ao arrependimento sincero e uma mudança no estilo de vida. No entanto, em vez disso, foram absorvidos por sentimentos de autopiedade e remorso externo.
O profeta questionou o benefício de jejuar no passado, quando era feito por hábito e tradição. Cristo também condenou os motivos hipócritas para o jejum, e a questão do jejum foi resolvida. Embora não haja indicação de que as decisões finais tenham sido tomadas, Zacarias aponta para um tempo em que os jejuns nacionais se tornarão festas alegres. Ele pinta um cenário utópico quando Jesus Cristo reinar. Será uma era de paz e prosperidade, com crianças brincando nas ruas de Jerusalém e os idosos sentados sem medo. Considerem a seguinte descrição: sob o governo de Cristo, os habitantes de uma cidade irão para outra, continuando a orar diante do Senhor e buscando o Senhor dos exércitos. Muitos povos e nações fortes virão a Jerusalém para orar diante do Senhor. Esses versículos descrevem um mundo sem medo, pobreza, doenças e outros males sociais que afligem tantos agora. Os capítulos 9 a 14 contêm uma série de previsões que falam sobre a história futura do povo de Deus, desde aquele período até o fim do mundo. Essas profecias estão entrelaçadas com muitas referências ao caráter e obra de Jesus Cristo, à proclamação do Evangelho, ao chamado dos gentios e à glória final. A bem-aventurança da Igreja de Deus unirá judeus e gentios em uma sagrada comunidade sob o grande sumo sacerdote e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O foco dos últimos 6 capítulos é principalmente em eventos relacionados ao fim dos tempos. No capítulo 9, versículo 1-8, fala-se sobre o julgamento das nações vizinhas. O capítulo 9, versículo 9-17 traz uma profecia de Cristo entrando em Jerusalém alguns dias antes de seu sofrimento e morte. No entanto, esses versículos também se referem à segunda vinda de Cristo, quando ele salvará seu povo e trará prosperidade e paz para o mundo inteiro. Passando para o capítulo 10, Deus tem uma acusação contra os pastores, possivelmente governantes ou líderes espirituais, que falharam em afastar o povo do mal e do pecado. No entanto, essa situação mudará com a segunda vinda de Cristo. Um tempo em que ele fortalecerá seu povo no Senhor, e eles andarão em seu nome. No capítulo 11, Deus continua suas acusações contra os falsos pastores que desviaram o rebanho durante seu ministério. Jesus Cristo afirmou ser o bom pastor, disposto a dar a vida pelas ovelhas. O pastor inútil é condenado em Zacarias 11, 1-17. O capítulo 12 descreve eventos monumentais e desastrosos enquanto as nações estão envolvidas em uma batalha destrutiva ao redor de Jerusalém. Essa batalha provavelmente é uma referência à batalha final culminante que ocorrerá no retorno de Cristo. As nações serão motivadas a lutar contra ele, mas serão totalmente derrotadas. Grande parte de Zacarias 12 descreve as cenas de batalha e como Deus defenderá os habitantes de Jerusalém. Notavelmente, o versículo 10 diz: eles olharão para mim, a quem traspassaram. Sim, eles chorarão por ele como alguém chora por seu único filho. Isso é uma clara referência a Jesus Cristo, que foi perfurado em sua primeira vinda e será visto novamente em seu retorno à terra. No capítulo 13, a frase naquele dia no versículo 1 mostra uma continuação do fluxo da história de eventos descritos no capítulo 12. Cristo triunfará sobre seus adversários e dará início ao processo de restauração da verdadeira religião. Isso começará com a purificação do povo, livrando-o do pecado e da impureza. Esses versículos, que fazem parte dos capítulos mais inspiradores da Bíblia, retratam a intervenção de Cristo nos governos e assuntos humanos. Seu retorno será marcado por poder e glória, culminando em seu governo milenar na terra. O nome de Zacarias sugere que Deus se lembrará de suas promessas, e podemos ter certeza de que ele as cumprirá. Aprendamos com as lições do passado e com o testemunho do apóstolo Pedro.